Olá, moçada. Agora a gente vai ver o teste KS, Kolmogorov-Smirnov. Também é um teste com uma amostra, e aí nesse teste a gente vai também ver se tem uma aderência, né? Um teste não paramétrico, para ver se tem essa distribuição que existe na população, pode ser verificada, uma aderência a essa distribuição a partir de uma amostra, né? Mas esse teste, quer dizer, o teste que a gente tinha visto anterior, o teste Q-quadrado também fazia isso, mas a partir de variáveis categóricas, contando as frequências que tem na classe. Aqui é um teste que ele compara a distribuição acumulada, né, de uma variável com uma determinada distribuição teórica específica. Então pode ser uma distribuição a partir de uma variável quantitativa, né? E aí eu tenho a distribuição acumulada e eu testo se isso pode ter vindo de uma distribuição normal, por exemplo, né? Então, vamos ver, por exemplo, a partir de um teste, né? Aqui, ó, um professor afirma que a distribuição de notas de seus alunos segue uma distribuição normal, com média 4,1, esse cara é rigoroso, e desvio padrão 1,5. Será que isso acontece? Será que a distribuição é normal, né? Que com essa média de 4,1 e desvio padrão 1,5? Então, aqui tem aqui está na forma de um histograma, não está a nota de cada aluno. Mas, por exemplo, nota 0, ó, teve 1, né? Nessa faixa de 0 aí, né? Aí depois na 1 teve 3 notas aí. Aqui só tem notas inteiras, né? Mas vamos supor que foi o cálculo que foi obtido, né? Ó, tem 24 notas, 4. Tem 13 notas, 5, e assim por diante. Não tem nem um 10, nem um 9, nem um 8. Realmente esse cara tá bem rigoroso, né? Mas, ó, como que é a frequência relativa de cada nota? Ó? O 0 é, tipo, 1,6% das vezes tiram 0. Então, a frequência relativa aqui, 0,0164, tá? Aí depois, 1. Esse já aumentou, 5% das vezes, 5% das notas, né? 0,049, 3 notas. Então, aqui são as contagens de frequências, aqui é a frequência relativa. Você vê que foram analisadas aí 61 notas, né? 61 é o total, mas aqui a gente já deixa para frequência relativa. E depois tem a frequência acumulada. Essa frequência acumulada aqui, que foi observada, que é a chave para fazer o teste Kolmogorov-Smirnov. Eu tenho que fazer uma variável quantitativa aqui, que são as notas, e aí a frequência acumulada, até aquele valor. Então, até 0, foi 0 mesmo, uma nota só, então é a mesma frequência. Mas até 1, né? Tipo, 1 ou menos, quantas pessoas tiram? Tem que somar essa frequência relativa que tirou 0 com a que tirou 1. Então, somando esse 0,0164 com esse 0,0492, aí dá esse 0,0656. Então, é a frequência acumulada, né? Então, por exemplo, 3 ou menos, qual o percentual de pessoas que tirou 3 ou menos? Né? 26,23%, quer dizer, então a frequência acumulada observada até 3, né, deu 0,2623, e assim por diante. Então, com isso a gente tem uma distribuição acumulada, uma frequência. Então, essa distribuição, se eu fizer o gráfico dessa distribuição aqui, ó, é a distribuição observada, né? E aí o que acontece é que existe a afirmativa lá, não, a distribuição é normal, com média 4,1 e desvio padrão 1,5. E a distribuição normal, ela dá, isso aqui é uma característica da distribuição normal, posso afirmar ou não? Então tem que fazer esse teste. E aí tem esse teste do Kolmogorov. Então, como que a gente faz isso? Eu preciso saber qual que é a frequência acumulada teórica da distribuição normal. Eu posso consultar uma tabela Z, por exemplo, né? A tabela Z é a distribuição padrão, que é com média 0 e desvio padrão 1. Mas eu posso padronizar os dados e achar isso e tal, né? Mas eu também tenho outros recursos aqui. Posso fazer esse teste usando um software,
A gente vai fazer usando as contas assim no Excel, né? Então, qual que seria o procedimento do teste Kolmogorov-Smirnov? Especificar a distribuição acumulada teórica, esse é o H0. Então, aqui está dizendo, olha, é a distribuição normal. Então, H0, a distribuição é normal. Tá? Aí eu tenho que calcular todas essas distribuições acumuladas teóricas e colocar aqui na tabela. Então, se ela tem uma distribuição normal, em média 4,1, desvio padrão 1,5, então o zero, qual que é a expectativa aqui de acumulado que tem no zero, né? Bom, se o desvio é 4,5, no 4,1, né? Em 4,1 essa distribuição tem que estar quanto? Se é a média, né? Se ela segue a distribuição normal, tem que estar 0,5. Quer dizer, 50% é abaixo de 4,1, 50% é acima. Então, acumulado até 4,1 tem que ter 0,5. Né? Então, aqui, vamos ver, até 4 mais ou menos. Aqui, 0,5 está aqui. Está um pouco distante, a distância é vertical, assim. Mas, enfim, a gente tem que fazer esses cálculos e depois comparar. Tem um procedimento aqui. Então, o AI é a frequência relativa acumulada teórica para cada categoria que foi considerada lá, naquela distribuição. Eu tenho que ver a tabela da distribuição, né, no caso Z, e ver, puxa, nesse valor acumulado deu tal valor ali, a frequência, né, para determinado Z. E eu tenho que comparar com a frequência relativa acumulada amostral, que foi observada. E eu tenho que determinar os desvios, né? Quer dizer, para cada observação eu vou ter uma acumulada nessa tabela aqui. Para cada, uma teórica, né? Para cada observado eu vou ter uma teórica. Eu faço uma menos a outra, eu tiro o módulo. Eu chamo isso de K1. Aí depois eu vou para K2, K3. Para cada ponto eu faço essa análise aqui. Depois que eu tenho todas as frequências relativas teóricas do lado para fazer essa conta, né? Aí depois de todos esses desvios que eu calculei, o passo 3 é o seguinte. A estatística teste é simplesmente considerar o maior valor desses K que foram calculados nessa passo aqui. Essa vai ser a estatística teste. K-teste é o máximo desses desvios. E aí comparar esse K-teste com o valor K crítico, que existe também uma tabela com Kolmogorov, para fazer esse valor crítico, que depende do tamanho da amostra e do nível de significância alfa. Geralmente a gente escolhe 0,05 ali. E se o K-teste, que eu fiz aqui, calculei esse teste, que é o maior dos desvios ali, se ele for menor ainda do que o valor tabelado, então eu não rejeito a hipótese H0, realmente. A distância é pequena, né? E, então eu posso dizer que não rejeita H0, a frequência a distribuição é normal, nesse caso de testar normal. Ou a distribuição é aquela que está no H0. Se o K-teste, esses desvios que eu peguei o máximo deles, se esse K-teste for menor do que o tabelado, não rejeita H0. Se for maior, rejeita. Então vamos ver quanto que dá nesse caso. Bom, a distribuição é normal, a média é 4,1, desvio padrão 1,5. Determine os desvios, mas antes eu preciso determinar a frequência acumulada teórica. Bom, essa frequência acumulada teórica, como é que eu faço? Ou eu pego a tabela, mas é melhor ver isso no Excel. Para uma determinada nota x, por exemplo, x igual a 0, no Excel a gente faz essa distribuição normal acumulada, dist.norm.n, né, para qualquer média de desvio padrão. Essa é a vantagem da tabela, do Excel, usar o Excel do que usar a tabela. A tabela só tem distribuição normal padrão, aqui tem qualquer uma. Ou seja, eu posso colocar a média aqui, m de média aqui, e o desvio padrão nessa outro argumento da função, né? E aí o x eu coloco no primeiro argumento aqui. Então, dist.norm.n, abre parênteses, x, que é a nota que eu quero, 0, por exemplo, aí depois 4,1, depois 1,5, que é o desvio padrão, depois ponto e vírgula verdadeiro. Verdadeiro aqui, ele vai considerar a distribuição acumulada. Então ele já vai te dar exatamente o que você quer. Para a distribuição normal, com média m, desvio padrão dp aqui. A distribuição acumulada até um valor x, eu coloco o verdadeiro aqui. Então até 0, quanto que é acumulada? 0,0031. Esse é o teórico.
e depois para 1, 0,0194. Então já está acumulando aqui, não é a distribuição de acontecer 1, assim, já é acumulada, é uma distribuição contínua. Então até 2 tem 0,08, até 3, 0,23, até 4, 0,047, né? Mais um pouquinho ali até 4,1, se eu colocar aqui x igual a 4,1, média 4,1, desvio padrão 1,5, verdadeiro aqui, o resultado é 0,5, é metade. Se colocar 4,1 no x, mas aqui eu coloquei 4, então deu 0,47, é quase 0,5. Né? E aí vai, coloca 5 no lugar de x, 0,72, e vai assim por diante, até que com 4 casas decimais aí, né, se eu colocar 10, já está uma frequência de 1, mas rigorosamente na distribuição acumulada da distribuição normal, né, é infinito, tem que dar infinito aí para chegar no 1, mas isso é porque é teórico, mas com 4K já dá 1. O x infinito só que daria 1, né, porque a distribuição normal vai de menos infinito a mais infinito. Mas então, essas são as frequências acumuladas teóricas. Aí eu faço uma menos a outra e vou colecionando aqueles KI aqui, que são os desvios, né? Quanto que... Parece aquele caso do Q quadrado, né? Que é o observado menos esperado. Só que lá eleva ao quadrado, que é um módulo. Então eu calculo um menos o outro, considero em módulo e vai obtendo todos eles. Aí depois, o passo que a gente pega lá é o seguinte: qual que é o valor teste? Qual que é o K-teste? É o máximo desses. Aqui ó, 0,1823, 0,18. Esse vai ser o máximo. O outro seria 0,14. Como que fica isso? Se eu fizer essa frequência acumulada aqui, um gráfico dessa frequência, junto com o gráfico dessa outra observada e teórica, ó, tá aqui do lado. São esses valores, essas curvas que eu vou ter. A distribuição normal é essa aqui em laranja, e a distribuição observada é essa azul. Tá vendo que elas têm umas diferenças, ó? Essas diferenças que eu calculei aqui do lado na tabela. E a maior delas é aqui no meio, ó, esse 0,182. A maior diferença para x igual a 4 deu. A maior diferença ali. Aí depois tem outra ainda nesse x igual a 5 que deu 0,14. 0,1431 também, ó, uma segunda maior diferença, mas depois vai ficando mais difícil, não tem, mais próximo, né? Então essa é uma forma de fazer o teste Kolmogorov, tem outros procedimentos que corrigem e tal, mas essa é mais simples, dá pra a gente fazer tipo à mão, assim, calculando sabendo essas frequências, né? Bom, mas aí eu tenho o K-teste sendo esse 0,1823. O teste tem que comparar com a tabela de valor crítico. E na tabela de valor crítico também tem aqui, ó, depende de quantos pontos tem, né? Quantos pontos tem aqui? Bom, aqui não dá para ver quantos pontos tem porque tem as notas e a frequência acumulada, mas se eu voltar um pouquinho aqui, dá para ver que teve 61, quer dizer, teve n igual a 61, né? E aí foi acumulando e tal. Então o n aqui vai ser 61. Aí a tabela aqui tem para n até 40, né? E o alfa 0,20, 0,10, 0,05. Então eu teria que pegar nessa coluna aqui do meio aqui, do alfa, né? 0,05 numa delas, mas até o n 60, mas não tem 40 só, 61 o n. Então para n maior que 40, aí o k na tabela, ele pode ser aproximado por essas expressões. Então eu vou usar uma delas. Para alfa 0,05, porque o n é maior que 40, a tabela só vai até o 40. Então eu vou pegar esse daqui. O K tabelado é isso, ó, 1,36 dividido por raiz de n. Então, eu venho aqui no K-teste, eu já sei que é aquele 0,1823. E o K tabelado, o n é 61, o alfa é 0,05. O K tabelado é 1,36 dividido por raiz de 61. Que se eu calcular aqui, vai dar 0,17. 413, né? E aqui eu já falei o resultado, mas olha, esse K tabelado, se eu comparo o K-teste com o K tabelado, né? O teste, ele ultrapassou o tabelado? Ultrapassou, né? Então rejeita H0, tá? Então se o K-teste for menor que o K
tabelado não rejeita H0. Ele é menor? O teste não é menor que o tabelado aqui, é maior. Tá? Então rejeita H0, porque só não rejeita se for menor. Conclusão, se eu rejeito H0, por que rejeitei H0? O teste é maior do que o tabelado, então rejeitei H0. Conclusão, a distribuição não é normal. Então, se eu estava querendo investigar aqui, ó, o professor afirma que a distribuição é normal. Não. Você rejeita essa hipótese. Ela não tem a distribuição normal. O H0, a distribuição normal. Tá? Esse é o H0. E aí a gente chegou aqui. Rejeita ou não H0? Rejeita. Por quê? Porque o teste é maior que o crítico, tabelado. Conclusão, rejeitamos H0. E aí o que eu falo? Não posso afirmar que a distribuição de notas seja anormal. Eu rejeito a hipótese que a distribuição seja normal. Então esse aí foi o teste Kolmogorov-Smirnov. Um procedimento mais simplificado. Tem outras correções que são feitas, e principalmente usando softwares, né? Mas essa é a sequência que a gente viu que é possível a gente calcular até praticamente à mão. Ok? Até mais então.